Oi galera do Sport Buzz, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazeiro e hoje a gente tá aqui pra te trazer uma atualização sobre o mundo do futebol. Mesmo que a gente ainda esteja em meio a uma pandemia, isolamento social aqui no Brasil, alguns países que até respeitaram mais o isolamento e tudo mais, acabaram flexibilizando um pouquinho a quarentena agora. Alguns times vão poder voltar ativa, como é o caso de alguns times da Alemanha. Mas aqui no Brasil a situação tá um pouquinho diferente e a gente separou alguns times pra te contar a situação deles, né? Como que eles se encontram e o que vai rolar. Então, se você ficou curioso pra saber o que anda rolando com o seu time do coração, fica aqui que eu vou te contar tudo. Vamos lá! Bom, um pouquinho mais de 2 meses depois do começo da quarentena, né, do isolamento social, alguns times brasileiros estão se preparando para voltarem ao centro de treinamento para os treinos coletivos. A partir disso, uma série de recomendações dos centros de saúde começaram a ser implantadas para que todo mundo, tanto o elenco quanto os outros profissionais envolvidos nessas atividades, fiquem protegidos. Algo que já se tornou unanimidade nos clubes foi o teste de Covid-19 para todos os funcionários de forma recorrente, assim, né, para ver se pegaram, se contraíram, se estão tendo, enfim. Esse procedimento, inclusive, já detectou alguns casos, como por exemplo no Grêmio e no Flamengo. No Brasil, gente, a situação tá um pouquinho diferente dos outros países no momento, né, porque enquanto alguns países estão melhorando, estão flexibilizando a quarentena, saindo disso tudo, a gente parece estar piorando, né, tá entrando cada vez mais. Então parece que aqui ainda vai demorar um pouquinho mais para que esses treinamentos possam ocorrer normalmente, sem perigo, né, para a saúde. Porém, mesmo com incertezas, 8 dos 20 times que integram a Série A do Campeonato Brasileiro recomeçaram suas atividades de alguma forma. Entre eles, Internacional, Grêmio e Flamengo foram os únicos que conseguiram realmente entrar no CT até então. Mas mesmo os pioneiros gaúchos, né, dos times brasileiros vão precisar ter suas atividades adiadas de certa forma, porque o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, informou sobre o decreto que proíbe o funcionamento de clubes esportivos lá no estado. No entanto, o próprio governador disse mais tarde que existem protocolos que permitem o funcionamento dessas entidades, mesmo que com uma bandeira laranja de indicação de risco. No caso do rubro-negro, o time submeteu seus jogadores, comissão técnica, todos os funcionários aos testes de Covid-19 e 38 deram positivo, sendo 3 no elenco profissional, mas que não tiveram seus nomes divulgados para a imprensa. Alguns outros clubes ainda não começaram os treinamentos presenciais, mas estão contando com a tecnologia para trazer o time de volta ativa. Alguns deles são Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Bragantino, Atlético Paranaense, entre outros nomes. Bom, finalizando os 4 gigantes de São Paulo, o Santos foi o único que se posicionou e falou que só vai voltar aos treinos quando as entidades competentes derem autorização. No mais, o Goiás está programado para voltar hoje, dia 18 de maio, e o Atlético Paranaense tirou essa semana para fazer os testes nos seus funcionários e está programado para voltar na semana que vem. Bom, a gente vai ficando por aqui hoje, espero que vocês tenham curtido essas atualizações. Em breve a gente volta com mais novidades, combinado? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.